O Sistema Solar. Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, dista a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós e é responsável por manter todo o Sistema Solar em sua interação gravitacional, 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas anões, asteroides e cometas. Dados importantes: 1.392.700 quilômetros é o seu tamanho. Temperatura na superfície: 5.778 Kelvin. Sua massa é de 1,989 vezes 10 à 30ª potência em quilos. Seu raio é de 696.340 quilômetros. Possui as luas 3122 Florence e 90482 Orco. O Sol concentra muito hidrogênio, sendo mantido por uma forte gravidade. Com isso, a pressão e a temperatura em seu interior são muito altas, fazendo com que os átomos de hidrogênio colidam entre si, no que chamamos de fusão nuclear, e gerem hélio. Mercúrio. Mercúrio é considerado o menor planeta do Sistema Solar, desde o rebaixamento de Plutão a planeta anão. A proximidade de Mercúrio com o Sol torna o desenvolvimento da vida nesse planeta bastante difícil, pois há altas e baixas temperaturas, instabilidades climáticas, atmosfera fraca e uma superfície escura, talvez devido à presença de grafite ou mesmo pelas altas temperaturas que carbonizam as paisagens. Mesmo com todas as adversidades, é um planeta intrigante e que chama a atenção dos astrônomos por conter água, tanto em estado sólido quanto líquido em menores quantidades. Dados importantes: a área da superfície é de 7,5 vezes 10 à 7ª potência em quilômetros quadrados. A massa é de 3,302 vezes 10 à 23ª potência em quilos, ou 330 bilhões de toneladas. O período de rotação é de aproximadamente 59 dias. Período de translação, aproximadamente 88 dias. A temperatura média, devido à alta variação térmica, o planeta possui uma temperatura média de 179 graus Celsius. Por estar muito próximo do Sol, qualquer lua que Mercúrio pudesse ter tido ou tentado capturar estaria em uma órbita instável, porque o Sol a puxaria. Logo, a Lua eventualmente se afastaria e orbitaria o Sol, abandonando o primeiro e menor planeta do nosso sistema. Vênus. Em Vênus, a atmosfera é muito compacta, formada por uma enorme quantidade de gás carbônico. Por ser muito densa, desenvolve um elevado efeito estufa que faz o planeta produzir altíssimas temperaturas. Onde os raios solares incidem de forma perpendicular na superfície do planeta, as temperaturas atingem até 460 graus Celsius. Dados importantes: área da superfície: 460.200.000 quilômetros quadrados. Duração do dia: 116 dias, 18 horas. Gravidade: 8,87 metros por segundo ao quadrado. Raio: 6.051,8 quilômetros. Sua massa é de 4,867 vezes 10 à 24ª potência em quilos. Período orbital
225 dias. Vênus é um dos 4 planetas terrestres do Sistema Solar, significando que, como a Terra, ele é um corpo rochoso. Em tamanho e massa, ele é muito similar ao nosso planeta. O diâmetro de Vênus é apenas 650 km menor e sua massa é 81,5% a massa da Terra. A massa da atmosfera de Vênus é composta em 96,5% de dióxido de carbono, sendo o nitrogênio a maior parte do restante. Vênus pode ser visto da Terra, sem o auxílio de equipamentos. É mais brilhante que qualquer astro visto do céu, descontando o Sol e a Lua. O planeta pode ser visto facilmente quando o Sol está baixo no horizonte. Por ser um planeta inferior, ele sempre se posiciona a até 47 graus do Sol. Igualmente a Mercúrio, Vênus não possui luas por conta de estar próximo demais do Sol. Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, há também a estrutura externa, que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece a condição favorável para a existência da vida humana. O diâmetro da Terra é de 12.756,2 km. A temperatura média na superfície de 14 graus Celsius. A massa de 5,9 vezes 10 a 24 quilos. A Terra possui uma lua. Considera-se que o campo magnético terrestre seja induzido pelo movimento de cargas eletrizadas no interior do planeta, mais especificamente no núcleo externo. Este campo protege a Terra das partículas carregadas do vento solar, outro fator que ajudou no desenvolvimento de vida. A Terra possui um satélite natural, a Lua. A temperatura média é de menos 23 graus Celsius, sendo a mínima de menos 233 graus Celsius e a máxima de 123 graus Celsius. As fases da Lua representam o quanto de sua face iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Normalmente, os astrônomos definem as fases da Lua em termos de números de dias decorridos desde a Lua nova, de 0 a 29, e em termos de fração iluminada da face visível, de 0 a 100%. Fases lunares. À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma parece variar gradualmente. O ciclo completo dura aproximadamente 29 dias. Esse fenômeno é bem compreendido desde a antiguidade. Acredita-se que o grego Anaxágoras, de 430 a.C., já conhecia sua causa, e Aristóteles, 384 a 322 a.C., registrou a explicação correta do fenômeno. As fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso, com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua, quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O diâmetro de Marte é de 6.794 km.
Sua área de superfície de 144.800.000 km². Sua massa é de 6,42 vezes 10 a 23 quilos. Sua densidade é de 3,93 gramas por centímetro cúbico. Gravidade de 3,71 metros por segundo ao quadrado. Marte tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra. Ele é menos denso do que a Terra, tendo cerca de 15% do seu volume e 11% de sua massa, resultando em uma aceleração da gravidade na superfície que é cerca de 38% da que se observa na Terra. Marte possui uma fina camada atmosférica composta principalmente por dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Resquícios de oxigênio e água na forma de vapor foram igualmente identificadas entre os compostos da atmosfera marciana. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius. Durante o inverno, a temperatura nos polos pode chegar a menos 125 graus Celsius. Já no verão, a área próximo à linha do Equador registra os valores mais elevados, cerca de 20 graus Celsius. Um dia em Marte tem duração de 24 horas e 37 minutos, enquanto o ano possui 687 dias. Marte pode ter oxigênio suficiente para sustentar a vida, diz estudo. A água salgada sob a superfície de Marte poderia conter oxigênio suficiente para sustentar o tipo de vida microbiana que emergiu e floresceu na Terra bilhões de anos atrás. A água em Marte é muito menos abundante que na Terra. A maior parte da água encontra-se aprisionada na criosfera, permafrost e calotas polares, não estando, portanto, confirmada a existência de massas líquidas capazes de criar uma hidrosfera. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos. Phobos é a maior delas, com um diâmetro de 25 km, e a que está em uma posição mais próxima, a 9.377 km de Marte. Deimos é a menor das luas de Marte, com 15 km de diâmetro e também a mais distante, cuja órbita se situa a 23.436 km. Acredita-se que tanto Phobos quanto Deimos sejam asteroides que foram capturados pela gravidade. Cinturão de asteroides. Um cinturão de asteroides é como se fosse uma estrada elíptica formada por bilhões de asteroides em volta de um corpo celeste, com densidade suficiente para segurá-los nessa órbita. Os asteroides são corpos celestes rochosos e metálicos que orbitam o Sol e podem ser encontrados em várias regiões do Sistema Solar, mas a maioria se encontra entre a órbita de Marte e de Júpiter. O cinturão de asteroides se formou provavelmente da colisão de diversos corpos maiores que, ao colidir, se partiram em diversos pedaços menores, ainda na época de formação do Sistema Solar, e continuam colidindo entre si enquanto permanecem no cinturão. Júpiter. As características de Júpiter são colossais e impressionantes, assim como o próprio planeta. Dentre as características visíveis, podemos destacar as nuvens coloridas que pairam na superfície. Tal coloração é resultado da composição atmosférica, hidrogênio e hélio, e das intensas tempestades que ocorrem, com ventos de até 600 km por hora. A nuvem mais famosa foi apelidada de Mancha Vermelha, tão grande que é capaz de encobrir toda a Terra. Dados importantes. O diâmetro equatorial de Júpiter é de 142.984 km. A área de superfície 6,14 vezes 10 a décima em quilômetros quadrados. Sua massa de 1.899 vezes 10 a 27ª potência em quilos.
Período de rotação aproximadamente 10 horas. Período de translação aproximadamente 12 anos da Terra. Júpiter possui 79 satélites naturais confirmados. As luas de Galileu, que é o grupo principal, são os 4 maiores satélites naturais do gigante gasoso: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Já o grupo dos satélites inferiores é composto por luas que orbitam a uma distância menor de Júpiter. Em julho do ano de 2018, foram descobertas 12 novas luas ao redor do planeta e foi lançada uma campanha para que a população sugerisse seus nomes. Saturno. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior planeta do Sistema Solar, ficando apenas atrás de Júpiter. Suas dimensões são 9 vezes maiores do que a da Terra. Devido à sua composição, é conhecido também como gigante gasoso e destaca-se pela beleza do sistema de anéis que o circunda, os quais são formados a partir de fragmentos de rocha e gelo. Dados importantes: diâmetro 116.464 quilômetros. Área de superfície 42,6 bilhões de quilômetros quadrados. Massa 568.319 vezes 10 à 21ª potência em quilos. Densidade 0,68 gramas por centímetro cúbico. Satélites naturais 82 no total, sendo 53 luas conhecidas e 29 a serem confirmadas. Período de rotação 10,7 horas. Período de translação 29,4 anos terrestres. Temperatura média menos 138 graus Celsius. Composição atmosférica, predominância de hidrogênio e hélio. Os anéis de Saturno são formados por partículas e fragmentos maiores de rocha e gelo, originárias de asteroides, cometas e luas que foram destruídos pela força gravitacional do planeta. Distribuem-se horizontalmente por até 282 mil quilômetros, com a espessura variável que pode ir de alguns metros a 1 quilômetro, de acordo com a literatura acadêmica. Com a descoberta de 20 luas anunciada em outubro de 2019, o planeta passou a ser o detentor do maior número de satélites naturais do Sistema Solar, posição que era anteriormente ocupada por Júpiter. Titã foi a primeira lua de Saturno a ser descoberta, o que ocorreu no ano de 1655. Ela é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar, com diâmetro de 5.149 quilômetros, sendo maior que o planeta Mercúrio. Urano. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, o 3º maior do Sistema Solar, e foi o primeiro a ser encontrado por meio de um telescópio pelo astrônomo William Herschel em 1781. Juntamente com Netuno, é um dos 2 gigantes de gelo do céu. É formado principalmente por hidrogênio e hélio, sendo classificado também como planeta gasoso. Dados importantes: diâmetro de 51,8 mil quilômetros, área da superfície de 8,08 vezes 10 à 9ª potência em quilômetros quadrados, massa de 8,6 vezes 10 à 25ª potência em quilos, distância do Sol de 2.873 bilhões de quilômetros. Satélites naturais, 27 luas. Período de rotação, 18 horas. Período de translação, 84 anos. A velocidade da órbita de Urano é de 27,4 mil quilômetros por hora e a massa é 14,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera de Urano é constituída principalmente de hidrogênio, hélio e metano.
A temperatura na superfície chega a 216 graus Celsius negativos. A cor azulada resulta da absorção de luz vermelha do metano nas camadas superiores da atmosfera. O planeta possui 27 luas conhecidas que são nomeadas com os personagens das obras de William Shakespeare ou Alexander Pope. As primeiras 4 luas, Titânia, Oberon, Ariel e Umbriel, foram descobertas entre 1787 e 1851. A mais complexa de todas, Miranda, foi descoberta em 1948. Netuno. Netuno possui diâmetro de 49.528 quilômetros, sendo o quarto maior em tamanho. Esse corpo celeste, assim como Júpiter, Saturno e Urano, é considerado um planeta gasoso, cuja atmosfera é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. Com um centro sólido do tamanho da Terra, Netuno tem, em sua composição, água, amônia e metano. Sua atmosfera é feita de hidrogênio, hélio e também metano. É o próprio metano que faz com que Urano e Netuno tenham a mesma cor azul. Dados importantes: área da superfície, 7.618 vezes 10 a nona quilômetros quadrados. Duração do dia, 16 horas e 6 minutos. Gravidade, 11,15 metros por segundo ao quadrado. Raio, 24.622 quilômetros. Massa, 1,024 vezes 10 a 26 quilogramas. Em Netuno, desenvolvem-se ventos que podem atingir aproximadamente 2.000 km por hora, isso devido à sua condição de planeta gasoso. Netuno é constituído quimicamente em sua atmosfera de hidrogênio, hélio, além de vestígios de metano e hidrocarbonetos. Provavelmente esse planeta é composto por gelos e rochas com aproximadamente 15% de hidrogênio e uma parte de hélio. A sua principal lua, Tritão, foi descoberta 17 dias depois de sua descoberta, em 1846, e a primeira volta ao Sol, desde essa data, ocorreu em 2011. Netuno tem 14 luas conhecidas.